seguinte, pode passar essa nossa conversa para ele. Eu estava até com vontade. Boa noite. Eu não conheci eles, entendeu? Vamos começar aqui mais uma live, trocando ideias on air com Mônica Fontes. Falar com eles e ver como é que é. A gente vai aguardar o pessoal entrar. Ver como é que eles são e tal, ver como é que é. Porque ali a gente vai ficar, né? Não vai ter Ô, Claudinha, conversar ali. vou te chamar logo, hein? Aqui, te chamar, vamos lá. Hoje em dia, vou fazer uma live. Entendeu? Boa noite, gente. Querida! E aí, tudo bem? É que eu sou surda, Mônica. Se eu não tiver isso, eu não escuto. Eu também sou, tá? Mas eu estou treinando meus ouvidinhos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? Nessa loucura toda, mas na medida do possível, tudo bem. Você está me ouvindo bem? Não, eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, estou. Está ótimo. Não, sua imagem Já tem... maravilhosa. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, vou dando boa noite mais uma vez a todos. Todos estejam bem-vindos. A Claudinha também. A gente vai estar conversando sobre um tema que está super atual, né? No momento, esse mês de junho, que é o orgulho LGBT. E a conversa é por quê, né? Por que o mês do orgulho LGBT? A Cláudia é uma pessoa que é militante desse movimento. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, porque o meu objetivo nesse Trocando Ideias, né? É exatamente a expansão dos saberes, das experiências, dos conhecimentos. E nós, como gente que somos, que lidamos com gente, a gente precisa nos conhecer para conhecer o outro também. E ampliar a nossa percepção de quem somos nesse planeta Terra lindo, bonito, colorido, que combina, inclusive, com a bandeira do movimento, que é hipercolorido. É verdade. Né? E assim como é o nosso planeta é colorido, ele já está dando indício aí de alguma coisa. E nós estamos aqui nesse planeta maravilhoso para isso. Então, Claudinha, primeiro quero te agradecer, gratidão por você aceitar estar aqui comigo, dividindo esse meu propósito, dessa experimentação de trocar poderes, experiências e ampliar o nosso mapa, como foi na última live que a gente teve sobre o post do PNL, que é o nosso mapa. O que é o nosso mapa? É tudo que a gente vê, ouve e sente. E a gente cria a nossa realidade, nossas crenças. E quanto mais você se possibilita conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, você amplia a sua percepção da realidade. Né? E aí, acho que a gente vai vivendo mais feliz e mais equilibrado. Claudinha, seja bem-vinda. Se apresente como você quiser, porque assim, gente, deixa eu só falar rapidinho, depois a Cláudia vai falar também. Depois ela vai falar direto. Nós somos amigas e long time ago. E muito legal. Não entrega a gente não, Mônica. Não entrega a nossa idade. A gente era menina. Nós éramos meninas. E quando a gente se encontrou num local de trabalho, a gente se ligou que a gente conhecia ainda mais tempo ainda, né? E aí, Claudinha, a gente teve essa amizade maravilhosa, os caminhos se separam, mas fica marcado, eu aprendi com você, espero ter marcado alguma coisa de você também, e é assim que a gente cresce na convivência. Então, Claudinha, apresente-se como você quiser, como fizer sentido para você, e hoje, à noite, Querida, muito obrigada. Mônica Fontes, minha grande amiga. Eu conheci Mônica, eu devia ter uns 20, 22 anos. Isso deve ter uns 3, né, Mônica? Uns 3 anos atrás. Não exagera, vamos botar aqui. Mais ou menos. E aí, há muito tempo atrás, eu tive a felicidade de ter sido dirigida pela Mônica, lá no CIEP Gregório Bezerra, na Penha, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Periférico, e a gente botou muita lenha naquelas fogueiras lá, né, Mônica? Estava lembrando, inclusive, que esse período a gente estava fazendo festa junina, cara. Mônica cantando. Mônica cantando, sensacional. Eu vou me apresentar, Mônica, mas assim, eu quero agradecer em primeiro lugar o seu convite, mas eu não sei nem se é tão necessário apresentar, porque eu estou vendo aqui, ó, o que tem de amigo.
Tá uma Muito coisa de legal. louco isso aqui. Estamos Muito entre amigos. agradecido. Faz de conta que a gente está na sala de casa. A gente está na Isso. sala de Eu estou no casa, meu na quarto, verdade, que tá uma bagunça na só, verdade, nossa casa de casa. mas Aí quando aqui eu tá, ó, preciso, aqui ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. E aí eu quero agradecer muito a todo mundo que veio aqui conversar com a gente, mas sobretudo a Mônica Fontes, que eu já conheço já há um tempão. A gente se conhecia da época da formação de professores. Quando a gente foi conversar sobre uma atividade de fotos, falando sobre a nossa memória, a Mônica trouxe uma foto da nossa festa do adeus. Aí eu olhei a foto dela e falei, Mônica, eu acho que eu tenho a continuidade dessa foto. Peraí, quando a gente juntou, era um quebra-cabeça. era um quebra-cabeça. Então, assim, é muita felicidade estar aí conversando com você, Mônica, mas sobretudo porque a gente está num mês, para mim, muito importante, para a comunidade LGBT, muito importante também. Olha a Denise, lembrando aí que ela trabalhou Oi, em Denise, 94, seja Mônica, que bem-vinda. Caraca, beleza! Que coisa 94. boa. A gente estava lá. A gente não era nascida, a gente não era nascida nessa época. Ai, caraca. Brincadeira. E aí, eu acho importante, Mônica, porque assim, você é uma mulher cis, uma mulher heterossexual, que tem aqui o seu canal, que está trazendo uma série de outras temáticas. O canal, o canal traz uma série de coisas, né? Mas eu acho muito importante quando a gente pode sair um pouquinho da bolha, né? Até ontem, que foi o Dia do Orgulho LGBT, a gente estava fazendo 1.200 eventos por aí, isso é muito bacana. Falar para os nossos, sobre os nossos, com os nossos, é sensacional. Mas é muito bom também quando a gente consegue falar com um grupo que não está exatamente dentro da bolha. Então, eu fico muito satisfeita aqui com essa sua disponibilidade de convidar a gente para conversar sobre esse assunto. Que a turma aí me conhece mais de conversar sobre alfabetização, formação de professores, né? Hoje a gente vai conversar sobre uma outra temática aqui, que também para a gente é muito importante, né? Que é o mês também do... de quem a Cláudia é, né? Faz parte de Exato. quem você é também. Essa constituição de identidades, né, Mônica? Aqui tem muito professor, já tem Pirinei aqui mandando beijão. Pirinei, você é 11. Olha, a Simone que coordenou muito tempo a educação infantil no Rio, veio aprender com a bolha. Vem aqui para dentro da Legal, bolha para a gente conversar. Gostei de aprender com a bolha. Ai, a Maria Sensacional. Dalva, né? A Maria Isso, Dalva, né? só gente querida. É Maria Dalva. Com a Zenona é Maria Dalva. E aí, minha gente, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre as pessoas às vezes não entendem, quem está fora da bolha, né, Simone? A gente não entende muito bem por que um mês de orgulho LGBT. Por que não tem, né, Mônica? Por que não tem um mês de outros orgulhos, né? Eu acho que tem uma pista por aí, né, gente? Que se a gente comemora Dia da Mulher, né? Se a gente tem que comemorar, tem umas datas aí para lembrar, tem aí uma dica nesse sentido, né? Me parece que essa participação social desses grupos, que precisam de dias específicos, meses específicos, para serem lembrados na sociedade, é porque certamente não fazem parte do grupo de privilegiados, do grupo de pessoas que já estão ajustados nessa norma social e que por conta disso não precisam ser lembrados, né? Ninguém faz dia de orgulho branco, ninguém faz dia de orgulho hétero, e é alguma coisa que a gente precisa pensar sobre isso, né, Mônica? Muito importante. Eu queria te perguntar, que eu já observei que tem a sigla LGBT, e tem uma outra que é LGBT, deixa aí que eu anotei, que é o I ou é U? QIA+, né? Então, bacana. Aliás, vamos lá. Antes de você falar, primeiro falo que é LGBT, porque pode parecer óbvio, e todo mundo sabe, mas talvez não sabe. O óbvio tem que ser dito, né? A turma lá dos Piclatix está dizendo que o orgulho hétero faz. Pois é. Então, vamos começar um pouquinho sobre essa ideia das letrinhas, né? Que a turma brinca, chama de a sopa de letrinhas, né? E aí a gente precisa primeiro pensar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro que essas letrinhas, elas falam sobre uma identidade sexual, né? Então, falam sobre uma forma de desejo, uma forma de você se relacionar sexualmente com as pessoas, né?
E aí, a gente tem aí o LGBT até então. Vamos lá. O mais usual, mais O mais usual, exato. O L é de lésbica, são mulheres que se relacionam com mulheres, da qual eu estou me localizando e me identificando sexualmente, né? O G são os gays, que eles gostam muito de ser chamados de as gays, né? Então, as gays, homens que se relacionam com homens. B são as pessoas bissexuais, que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres, embora daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, que as coisas não são tão binárias assim, homem e mulher. Não são tão simplórias. E tem muita coisa. Não é tão simples, né? Vamos lá. O T são as pessoas... Simples, né? Não somos nem um pouquinho, simples, né? Quanto mais na sexualidade, né? Também não seria diferente. E aí o T, Mônica, diz respeito às pessoas trans. E aí eu preciso fazer aqui um parênteses. Quando surgiram as pessoas trans, a gente começa a bagunçar um pouco a história da identidade sexual. Porque, veja, quando eu digo identidade sexual, eu estou falando da forma como você deseja uma pessoa para se relacionar sexualmente. Quando eu estou falando de outras identidades, como, por exemplo, identidade de gênero, é uma coisa mais ou menos assim, Mônica. Se eu te perguntar assim, Mônica, qual é o seu gênero? O que você me diria, Mônica? Gênero feminino, como me vejo, é isso? É isso, seu gênero. Como eu me sinto. Como você se vê e como você se demonstra na sociedade. Aí você fala, eu sou mulher, eu sou de gênero feminino. Não é isso? Então, isso não significa, você ser mulher, eu também sou mulher. Só que você é casada com o Jerry, que eu já conheço de longa data. Então você tem desejos por pessoas de gênero diferente do seu, né? Isso é importante. A heterossexualidade, não é isso? Eu sou mulher como você, só que eu tenho desejo por outras mulheres como eu, né? Então duas coisas diferentes. Entende como as duas coisas são diferentes? Identidade de gênero é como você se vê. Como você, no caso, se vê mulher, no seu caso. Certo. Mas a sua... Aliás, o certo é orientação sexual ou condição sexual. Eu tenho dúvida. Olha, então, aí é uma coisa que a gente precisa trazer um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática, né? Da militância e da prática. A militância, e tanto a militância quanto a teoria de gênero, ela discute que não é uma escolha ou uma opção. Você não acorda assim, vou optar hoje eu estou a fim de, não sei, então eu quero gostar de mulher. Então, não, agora amanhã não gostei desse negócio, não, porque eu saí na rua, eu fui achincalhada por ser mulher, então, por gostar de mulher, então agora eu não quero mais escolher esse negócio, não. Não é exatamente uma escolha, né? Você sente atraída, você sente desejo, enfim. Sim. Então, é uma orientação sexual, que a gente também vem discutindo um pouquinho esse termo já tem um tempinho, mas vamos pegar daí porque não é tese de mestrado isso aqui, né? A gente está só batendo um papo. Então, vamos tentar só deixar claro, porque essa questão é importante, desculpa te interromper, porque eu ouço muitas pessoas falarem negócio de escolha. E eu já aprendi que não é. Eu, Mônica, por conta de interesse, fui estudar, aprendi. Falei, não é. Realmente não faz sentido. Porque a primeira pergunta que fala assim, tá bom, você acha que você escolheu? Mônica, quando você percebeu que você gostava de homem, você escolheu ou você simplesmente sentiu? Não, eu simplesmente senti. Eu não sei a razão. Eu falei, é verdade, entendi agora, acabou. Então isso para mim não é mais vida. Mas eu ainda escuto, Paulo. Eu não tenho nada com as escolhas da pessoa. Eu falei, não, se você está falando de sexualidade, não é escolha. Escolha é assim, tipo de roupa, tipo de carro, comida, corte de cabelo, tipo de roupa. Mas não porque a gente tem uma construção social que vai nos direcionando, inclusive tentando direcionar os nossos desejos, né? E aí, quando você tem um desejo que a gente chama de desejo dissidente, um desejo diferente do que a norma está apresentando para você, estabelecendo para você, então aí é que as confusões continuam. Mas eu queria só retomar as letrinhas aqui, que a gente fala pelos cotovelos. A gente fala pelos cotovelos, daqui a pouco está falando de dálmata, de não sei o quê, sabe como é que a gente é, né? Então vamos retomar aqui a tal da letrinha. E aí eu falei que, olha, quando eu cheguei na trans, então, eu preciso pensar um pouquinho sobre isso, porque
A gente está ouvindo muito ultimamente, a gente teve novela sobre isso, falar sobre pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. E aí, eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, ele falou assim, rapaz, o cara veio me perguntar aí num negócio de pesquisa, aí ele veio falar assim, o senhor é um homem cis? Eu falei, que cis o quê, rapaz? Tá me estranhando? Que não sei o quê. Eu falei, ih, rapaz, senta aqui. Vamos levar um papinho. Vamos levar um papinho, então a gente dá uma esclarecida aqui, né? Cis é um prefixo, significa igual, né? Então, quando você tem uma pessoa que é cisgênera, é porque, eu costumo dizer assim, é porque ela deu match com o seu sexo biológico, aquele sexo que foi determinado ao nascer, né? O médico olhou e falou assim, ó, tá aqui, menina. E aí você cresceu, se entendeu, recebeu as influências da construção social que te envolve, etc. Mas aí você falou, ó, tudo bem, estou bem com o meu corpo, estou tranquila com o meu corpo, não tem problema. Então, se você teve um sexo biológico ao nascer feminino e você deu match com esse sexo biológico que te deram, feminino, você é cisgênera. Cis é igual ao gênero que você nasceu. Perfeito? Maravilha. Agora, se você nasce, de repente, com um signo determinado biológico como uma mulher, e você pensa, você sente, você não se adapta àquele corpo, àquela expressão de gênero, e aí você fala, olha, isso aqui não me representa, isso não sou eu, etc. Aí você tem o prefixo trans para ajudar a gente a explicar esse fenômeno. Então, é o transgênero. Então, quando a letrinha trans entrou, ela já começou a bagunçar um pouquinho o nosso esqueleto. Por quê? Porque a gente estava falando de identidade sexual, né? Lésbica, não é isso? E a turma T quis marcar a sua posição politicamente, corretamente, etc. Quis marcar, mas aí a gente já começou a trazer alguma identidade. Porque, veja, eu posso ser uma pessoa transgênera, eu posso hoje falar assim, Mônica, é o seguinte, eu estou pensando aqui, eu estou com disforia, a medicina usa esse termo, né? Eu tenho disforia com relação ao meu corpo. Disforia é o contrário da euforia. Euforia você tá, bacana e tal. Disforia, tudo bem. Não, disforia você já não se sente, exato, você não se sente feliz com aquilo, aquilo te mutila, aquilo te faz mal, etc. Aí eu falo, Mônica, quer saber? Eu estou me sentindo muito mal com o meu corpo, eu acho que eu vou precisar, sei lá, performar diferente da forma que você me conhece hoje, que você me conhece já há um tempão. Eu vou performar diferente. E aí, mas eu continuo, por exemplo, desejando mulheres. Não é porque eu estou modificando a minha expressão de gênero, não é porque eu estou modificando a minha identidade de gênero, não é porque eu assumi uma identidade de gênero XYZ que a minha sexualidade vai estar atrelada àquela identidade de gênero. Então, por isso que eu digo que quando o T entrou, ele começou a mexer um pouco, né, com as nossas estruturas. Realmente você falou. A identidade de gênero é como a pessoa se vê e como ela se sente. Isso é uma coisa. Agora, a parte sexual de quem você tem o desejo é outra. E você deu uma. Não sei se deu para todo mundo, mas você deu uma travada. Foi você que parou, agora eu não. Fui eu ou foi você que parou? Não sei. Eu nunca sei dessa história, mas tudo bem, vamos lá. O que eu sou de falar foi. A gente está indo, vamos lá. Vai. Aí fala. Não, isso, o T entrou. Que é a questão de gênero. Exato, e aí a gente. Exatamente, tem a ver com a identidade de gênero. Uma pessoa transexual, ela pode ter desejo porque ela quiser. Ela vai continuar sendo transexual, e aí, dependendo de quem ela curtir, ela vai ter a sua identidade sexual marcada, né? Aí o Pirinei falou assim pra gente, ó, será que a gente ainda precisa definir o gênero para si? Ai, meu Deus, deu uma subida aqui. Calma, Pirinei, eu vou voltar em você. Peraí. Também não sei, peraí. Como é que foi? Aqui, eu achei. Ó, será que a gente ainda precisa definir o gênero para si? Será que não podemos nos libertar dessa necessidade de definir gênero e nos libertar de vez? Pirinei, meu amor, mas isso aí é o sonho dourado da gente, né? Porque, veja, quando eu estou falando, a Simone falou que você falhou, mas voltou. Deu para entender, viu, Mônica? Ó, tá bom, quando eu falei aqui, olha, daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse negócio binário, que é ou é mulher ou é homem, a gente tem a Câmara Nacional dos Direitos Humanos de Nova York, que agora há pouco, em 2014, mapeou, Mônica,
e todo mundo. Mapeou, ela não inventou, ela não criou essa categoria. Eles mapearam 31 possibilidades de expressões de gênero. É muito Pausa coisa. dramática, Mônica, pausa dramática. Porque a gente vem nessa perspectiva de masculino e feminino, e aí a turma falou, ó, a gente saiu na rua perguntando para a galera, e a galera falou, não, eu sou isso, não, eu sou isso, mas daquela forma. E aí foi mapeando essa diversidade. Daí essa história que você lembrou bem, né, do nosso arco-íris, porque a diversidade, ela é tamanha, que a gente, eu, Cláudia Reis, acho, que a gente nunca vai conseguir encaixar todo mundo, não. Quantos seres humanos tem na Terra? 6 bilhões? São 6 bilhões de possibilidades de expressão de gênero, né? E aí, só para não fugir à tua pergunta inicial, porque eu sou TDAH, mas eu estou tentando lembrar aqui do que você me perguntou, você falou assim, Cláudia, por que tem um LGBT e tem um LGBTQIA+, né? E aí eu preciso lembrar só uma questão histórica que nossa, as nossas letrinhas, essa nossa forma de se colocar politicamente no mundo como um grupo de discussão e de militância dentro da orientação sexual, dentro da identidade de gênero, a gente se reúne periodicamente em congressos, aqui no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, mas como no mundo, em congressos nacionais. Pois é. E é nessas reuniões que o pau quebra na casa de Noca, não pensa que é coisinha simples, porque cada um quer fazer com que a sua percepção da nossa comunidade seja expressa lá nas nossas leis, nas nossas letrinhas, enfim. Então, até a última conferência que nós tivemos, o que está organizado nacionalmente para identificar esse grupo militante é o LGBT. A turma queer, a turma intersexual, a turma assexual e tudo que advém daí, porque aí a gente já começa a perceber que o leque é... Você já pintou a casa, Mônica? Você já foi naquelas lojas de tinta? E aí para pintar a tua casa? E aí o cara pega aquele... Como é que é o nome daquilo? Aquela paleta de cores, né? Aquela paleta de cores. A paleta. Tu fala assim, cara, eu não sabia que podia ter 37 tipos de verde. Para mim era verde escuro e verde claro. Mas não, tem a possibilidade de 37, né? E aí é mais ou menos isso, porque a gente estava falando isso aqui no começo, né? É mais ou menos assim que se expressa tanto a identidade de gênero quanto a identidade sexual das pessoas. Existem milhares de possibilidades. E aí por isso esse mais vai trazendo essa turma. Mas vamos dizer, se eu pudesse dizer oficialmente, a gente trata a nossa comunidade como LGBT. A turma que está discutindo essas questões, e aí eu não me sinto nem nesse lugar de fala para poder falar profundamente sobre queer, por exemplo, né? Sobre intersexo e tal, essa turma está discutindo essa integração. E aí, Pirinei é meu amigo aqui de artes. Então, olha a Cristina aí, gente. Beijo, Cris. O Pirinei é de arte. Semana que vem eu tô aí, com ela também. Vamos fazer uma live. Que maravilha. Então vamos estar juntas. E aí, a turma queer diz assim, olha, a gente não está requisitando identidade queer não, querida. Teoria queer é outra parada. A gente está falando que é expressão. É expressão artística, é expressão... Tem uma galera dentro de queer que diz isso. Tem uma turma que fala assim, quando você define queer, deixou de ser queer. Sabe? O conceito, ele não é para ser determinante de alguma identidade. Então a gente precisa queimar uma mufa aí nos nossos congressos nacionais, estaduais e municipais para pensar sobre isso. Por isso, quando você pensou assim, Cláudia, a gente coloca lá LGBT ou LGBTQIA+. E aí eu te falei, não, Mônica, vamos colocar o que é oficial por enquanto em termos de militância em nível nacional, certo? Ah, perfeito. Não, entendi, perfeito. Não, gente, esse assunto é muita coisa. Tem muito detalhe, né, filha? Cara, não, a gente nem imagina que beijar na boca dá tanto trabalho, né, Mônica? Não, Nossa Senhora. Pensar, exatamente. Se você parar para pensar, até dentro de cada identidade sexual, seja homo, seja hétero, seja bi, existe uma pluralidade de desejos diferentes, né? Se você parar para pensar, né? A gente sabe disso. A nossa sexualidade ela é muito complexa. Então, se numa e é uma questão, né?
E é Hã? uma questão que não é para, e é uma questão que me parece, não é para ser falada, né, Mônica? É um As tabu. sexualidades. E aí o preconceito é a única coisa efetivamente democrática que existe. Porque veja, quando a gente tem preconceito, quando a gente tem preconceito com sexualidade, a gente não tem preconceito com a homossexualidade. A gente tem preconceito com todas as sexualidades. Aí o pessoal homossexual bota a mão na cabeça quando eu te falo um negócio desse. Não, porque ninguém morre por causa disso. É verdade. Ninguém morre por ser heterossexual. Isso é uma realidade. Mas as pessoas também sofrem em outra dimensão. As pessoas sofrem com esse preconceito sobre sexualidade. Você quer ver, Mônica? Uma vez, não foi no Gregório Bezerra, mas eu fui fazer. Sabe aquelas viagens que a gente fazia de final de ano para comemorar a turma da quarta série que se Sei, formou? sei, Não tinha sei. uma coisa assim? Sim, Isso. Aí a gente foi com um grupo de adolescentes, que era quinto ano atualmente, quarta série antigamente, para um sítiozinho no interior, né? sei, sei. Pegava o ônibus de manhã e tal. O Esses moleque. municípios próximos que a gente ia, né? Isso, exatamente. O moleque foi chorando de 7 da manhã até, sei lá, às 10 quando a gente chegou no sítio. E aí eu queria abordar, mas não queria chamar atenção, porque adolescente, você sabe como é fogo, né? E aí, até que eu consegui ficar sós com ele, eu falei, mas queridão, o que está acontecendo? Você está chorando desde a hora que você entrou aqui. E aí ele disse, ah, professor, eu sou BV. BV eu vim saber depois que era boca virgem, né? E aí ele falou, eu sou BV, e a turma disse que se eu não beijar hoje, eu não sou homem. E eu não tenho a menor ideia como é que faz isso. Eu estou morrendo de medo. Quer dizer, as sexualidades como um todo, elas criam performances para todo mundo. Algumas performances são mais aceitas socialmente, outras performances são mais perseguidas socialmente. E sem dúvida, a nossa comunidade LGBT é ostensivamente perseguida, é fisicamente maltratada, né? E desde muito tempo, né? Ó, tem um negócio imenso que o Pirinei botou aqui, Os ó. Os conceitos são conceitos são importantíssimos. importantíssimos. Quer ler aí, Mônica, pra gente? Para a militância e para sobreviver nesse mundo tão preconceituoso. Mas olhando por cima, no mundo dos sonhos, não há necessidade nenhuma de se definir gênero. É o Até Luiz porque é Felipe. difícil. É o Pirinei. Até porque é difícil, né, Mônica? É bem É, complicado essa história aí. E aí, eu queria só retomar um pouquinho a tua pergunta anterior, se você me permitir. ah, Por que mês do orgulho eu LGBT? ia, Por que junho? eu Tô, ia fazer eu essa tô pergunta nessa agora. agora, né? Eu sei que tem a Tu ver me com o perguntou, fato. É, tu me eu perguntou lá pergunto no atrás, eu fui início, falando de né? mil coisas. Porque eu acho que é importante você vai falar, né? Mas para as pessoas, por que esse mês? Você já falou que tudo tem uma pista, tudo que acaba tendo uma data, um movimento, né? Uma discussão, tem algum motivo para tal. Porque aquilo que está bem resolvido, de uma maneira geral, não se precisa falar, tipo, tá ok, está resolvido. Mas por quê, então? Por que o mês do orgulho LGBT e por que em junho, por favor? Então, o porquê do mês do orgulho LGBT é por conta dessa necessidade da nossa afirmação, porque é muito complicado, Mônica, a gente conseguir se colocar como LGBT no mundo, né? É muito complicado. Você assumir esse tipo de orientação sexual que vem a ser dissidente porque alguém decidiu que devia ser de outra forma, né? Então, é complicado dentro da residência, é o pior lugar no primeiro momento para a gente poder Começa sair do todo problema. armário, é isso. No Sair primeiro do armário, falar com pais, falar. Porque, em geral, você também tem uma dependência econômica e que te deixa numa posição muito fragilizada e etc. Né? Então, tem essa questão de necessidade de posicionamento, de visibilidade, de orientações sexuais que sejam diferentes de um grupo aí que se diz maioria, certo? Esse é um ponto. O outro ponto é que em 1969, ano que eu nasci, por exemplo, ano maravilhoso, melhor ano, né, Ah, dessa década, a eu gente tinha nasci, um bar, eu nasci pertinho, bem pertinho. 70, né? Eu já É. fiz. Um pouquinho mais. Eu 68, eu sou 68, para mim é um ano Ah, tu é, maravilhoso. tu é um ano a menos. Ih, rapaz, pronto, já, aí Uma vibe. já tenho que bater cabeça, é isso.
E aí a Denise está lembrando que ó, a história dos pais seria importantíssimo nesse processo. Não tem lugar Muito. pior para a gente sofrer preconceito do que dentro da nossa família, do que dentro da nossa casa. É o Não maior existe. drama. Estou lhe falando. É o O maior nosso maior drama. Eu drama sei porque a gente sem. tem pessoas próximas que passaram por isso, que passam e sofrem muito. É uma Sem dor dúvida. que as pessoas não têm noção. É. E aí, gente, lá, né, voltando lá no Stonewall, né? Em 69, tinha um bar chamado Stonewall Inn, que a turma se reunia por lá e etc. E a polícia sempre dava batida policial lá e sempre queria, né, implicar com a orientação sexual dos seus visitantes, etc. E aí teve aí aquela coisa que vai saturando, né? E teve um dia que foi o dia 28 de junho de 1969, que aí tem várias histórias, que o mundo gay ele é cheio de historinhas e a gente não sabe muito bem como é que começou. Até onde Mas vai a real, aonde vai a imaginação. até porque, minha querida, foi uma rebelião. Como é que você vai botar ordem no galinheiro? Não dá, né? Então tá todo mundo discutindo lá com a polícia. A polícia chegou, fez uma batida bastante ostensiva, quis fechar o bar por conta da expressão de orientação sexual das pessoas que estavam ali. E aí dizem que foi primeiro uma sapatão que falou que brigou com a polícia, e aí, né, foi para as vias de fato, e perguntou se a turma lá não ia se posicionar, e aí a turma se empoderou, e só que essa brincadeira, Mônica, levou 6 dias. Começou no dia 28 e terminou no dia 3 de julho. Então, o negócio foi bastante Uma rave, visível. Foi uma rave daquelas, E ficou bem visível essa discriminação. Então, esse ponto, que muita gente chama de marco zero, etc., foi um ponto muito importante da nossa luta, mas eu só preciso fazer um parênteses. Parece que até então nunca tinha tido resistência. E a turma resiste desde que o mundo é mundo. Desde que o primeiro homem beijou a boca do primeiro homem, a primeira mulher beijou a boca da primeira mulher, enfim, desde que o primeiro... Não, até porque, historicamente falando, esse termo homossexualidade foi no século XIX, né, Cláudia? Exatamente. Quer dizer, a gente vem... a gente tem várias experiências homoafetivas ao longo da história, desde a história da caverna. A gente tem várias experiências. Mas a palavra homossexualismo, ela veio de um termo médico a partir do século XIX, realmente, né? E foi aí que a gente começou a pensar nessa perspectiva, sobretudo de cura e de doença, né? Esse ismo como um prefixo de doença. Uma pessoa bem famosa, que até se matou, né? Isso é importantíssimo. Embora eu não seja uma pessoa trans, né? Eu seja uma pessoa cis, a gente hoje mesmo tem um grupo que eu participo que chama Queerantena, né? A turma queer, trans, enfim. E aí a gente estava discutindo lá que a perspectiva de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil, 2020 no Brasil, é de 35 anos. 35 Nossa. Anos. Nem na Idade Média a gente tem uma perspectiva de vida tão baixa assim entre seres humanos, né? E aí a gente estava conversando lá sobre isso, e Sarah York, que é uma grande amiga minha, estava dizendo, gente, é muito sério isso, né? Você naturalizar que aos 35 anos uma trans pode ser ou assassinada ou suicidada. Por que suicidada? Porque a pressão é muito grande, né, para em cima de corpos dissidentes. Então o cara às vezes não suporta a pressão e ele comete o suicídio, mas ele não comete o suicídio de uma forma mais comum do que a maioria dos suicídios. Não que o suicídio seja um desejo do nada, né? Em geral é uma dor e etc. Mas neste caso específico da transexualidade, é justamente por isso, Mônica, por essa falta de aceitação desse social, desse entorno nosso, né? Incrível, Cláudia. Você falou já do Stonewall, que foi esse bar, porque também nessa época, né, as pessoas só se encontravam em alguns lugares específicos, né, Cláudia? Também tem que explicar isso. Então, Mônica, nessa época não, cara. Essa é a forma de socialização mais comum entre nós, né? Tipo um gueto, né? Que se formava, Hoje em dia, eu sou uma sapatão raiz, né? Sou uma sapatão velha. Mas hoje em dia, turma, já não precisa, porque houve muito caminho, né, construído aí. Então, a gente ainda tem alguns espaços de socialização muito marcadamente
homossexuais, ou enfim. Mas acho que essa abertura está um pouquinho melhor. Mas na minha socialização, por exemplo, ela só acontecia em bares específicos. Stonewall Inn é um tipo desse. Aqui no Brasil, a gente teve um Stonewall nosso. Teve em Isso, São a gente Paulo? teve Como é que foi? um Stonewall. Tinha um bar em São Paulo chamado Ferros Bar. Ele não foi constituído exclusivamente para a comunidade homossexual, certo? Na época. Certo. Então, ele não foi constituído dessa forma, porém, isso foi em 1979, né? Porém, a gente tinha uma frequência muito grande de homens e mulheres homossexuais. E nessa época estava saindo um jornalzinho chamado Xana com Xana, do pessoal do GALF, que era o Grupo de Ação Lésbico Feminista. E aí elas vendiam esse jornalzinho até para poder, né, subsidiar a luta mesmo, subsidiar a militância. E aí os donos do bar, que olha só como é que a coisa é engraçadinha, os donos do bar adoravam os viados sapatão lá gastando dinheiro no bar, certo? Mas, né, agora, você expressar a sua sexualidade naquele espaço já não era visto de bons olhos. Olha, Cris Bastos dizendo que chegou a conhecer o Ferros Bar, lá em São Paulo, né, Cris? Que bacana. E aí o que acontece? Nesse dia, num 19 de agosto, a turma estava vendendo o jornalzinho e o moço lá, o dono do bar, o pessoal que mandava lá, falou, não, isso aqui vocês não podem fazer, não podem vender aqui não. E aí expulsaram as meninas. E aí a turma ficou um pouco revoltada com aquilo. Rolou um Stonewall Inn, bem in mesmo, né? Porque era contra os próprios donos do restaurante. E aí a turma subiu na mesa e quebrou um pau danado e deu polícia. E aí esse dia, né, ficou conhecido como o Dia do Orgulho Lésbico, porque foram as meninas, as lésbicas, que bancaram essa discussão lá nos Ferros Bar, né? E aí a gente teve um Stonewall Inn nosso, né? Ai, que legal. Deixa eu dar. A Cris Bastos é minha prima, tá? Que mora lá em São Paulo. Ah, é mesmo? Professora de piano. Nilcleia falou, oi, Moniquinha, Nilcleia. Você sabe que é Nilcleia, né? Com certeza. Como é que tá, querida? Tudo bem? Olha, adoraram. O Alexandre adorou você botar sapatã histórica. Raiz, querido, raiz. Né? Nutella, raiz. Muito legal. É porque a gente teve uma socialização diferente. A gente brinca com esses termos, mas é porque a nossa socialização é um pouco diferente dessa meninada atual, né? Hoje em dia, bicho, é Tinder, é o APA, né? Então a galera tá nesses aplicativos de encontros. Na nossa época não tinha nem internet, Mônica, né? Como é que a gente ia poder se socializar? Era o amor que não ousava dizer o nome. Ainda mais sendo nessa condição sexual, orientação, que as pessoas, de uma forma, não aceitavam, né? E isso eu não consigo, hoje, que eu entendo, né? A gente é tudo que a gente aprende, né, Cláudio? Mas quando a gente começa a ficar mais velha, a gente vai prestando mais calma, a gente vê que não faz, para mim, hoje, não vejo sentido nenhum, porque essa dificuldade das pessoas de se preocuparem com a sexualidade ou o gênero do outro, como já colocou aí. Por que tem que ficar dizendo qual é o seu gênero, né? A pessoa tem que simplesmente viver a sua vida. E essa turminha, né, Mônica, essa turminha mais jovem, ele já tem uma relação um pouco mais fluida com relação a essas caixinhas, né? A pessoa quer botar as pessoas nas gavetas, né? Criar gavetas. Não é assim. Meu filho, e é complicado. Meu filho tem 20 anos, né? Vai fazer 21. Ele, quando a gente conversa, ele fala assim, normal, ele diz que ele também, ele não consegue entender. Ele falou, não, mãe, tem pessoal da minha idade que é meio esquisito também, que assim, não aceita, fala merda. O dia que estava contando de um amigo dele de infância, que não aceita essa questão, e ele ficou com muita raiva do cara. Mãe, ele é muito burro. Nada a ver, o fulano falou uma merda, né? Falando sobre esse assunto do cara gay e tal. O Davi, assim, indignado com a postura do colega que é da mesma idade, né? Então, isso está fluindo de alguma forma, né, Cláudio? Mas ainda há necessidade e, como você falou... O Alexandre Bortolini, que é essa criatura aqui, que eu conheço desde que tem 6 anos de idade,
Tá aqui mexendo comigo, ó. Só as novinhas que estão no Tinder, né? Sei. Não, bicho, eu também estou no Tinder. Mas, assim, a socialização que ele, por exemplo, teve... Que a Bortolini está se fazendo de novinha, mas a Bortolini tem história, tem estrada. A socialização da gente que já passou dos 25, né, Mônica? É uma socialização muito mais olho no olho, muito mais em espaços, né? Bares que ficaram famosos aqui no Rio de Janeiro, como Gaivotas, né? E como, enfim, Sinônimos, como, enfim, uma série de bares que a gente se reunia entre os nossos. Eu costumo dizer que eu gosto de sentir o cheiro do sapatão de vez em quando, a gente sente falta. Porque é interessante você se empoderar, né, com o grupo ao qual você pertence. E aí é bacana a gente Isso também é se importante, reunir, né? você falou, do pertencimento, se sentir pertencendo. Eu acho que o movimento LGBT é essa luta, que assim, parece até surreal, de se sentir pertencendo a esse planeta, porque a nossa categoria é gente, né? Porque no mundo animal não tem esse problema, né, Cláudia? Você sabe disso. Pois é. No mundo Não, animal tem problema. eu não gosto muito dessa comparação, não, mas a turma Não, fala de assim, estar no não é planeta. natural. Sim, De estar sim, no não, eu estou planeta. dizendo assim, tem uma galera que fala assim, porque isso não é natural. Se fosse natural, né, os animais seriam homossexuais. Tem animal que gera, que Ah, tem. embora eu não goste dessa comparação, que nós somos espécies diferentes, mas esse argumento, na sua estrutura, ele já está jogado fora, A né? própria Já não natureza serve. desconhece essa questão de natural. A natureza não para pensar sobre isso, ela simplesmente acontece. Como você Quem tem. criou fomos Tem nós, né? casais. A Cris está falando um negócio aqui, Mônica, a Fala Cris aí. está falando um negócio que é sensacional. Até hoje eu não consigo entender essa expressão não aceita. Não aceita o quê? É porque, É, assim, eu não aceito casamento homossexual. Aí a turma brinca aí nos memes, né? Ué, você foi não pedido em dá. casamento? Foi isso? Se você foi É pedido só em para casamento, você aceitar. pode aceitar ou não, né? Agora, se você A não foi palavra não pedido é em nem casamento, aceitar, né? É tipo conviver normal, gente. Não faz, a gente não tem. Por que essa preocupação? Mas eu acho que você falou uma coisa importante. A nossa sexualidade é um assunto que também existe uma carga preconceituosa, um tabu. Então, assim, eu tenho problema com essa minha questão da minha sexualidade. Então, eu fico me afetando uma questão que é do outro, mas na verdade é minha. Sempre é nossa. pois é. E aí, Mônica, eu não posso perder a chance de falar uma coisa, porque eu estou vendo aqui, tem um monte de gente amiga, etc., e muita gente da área da educação. E aí eu não posso perder essa chance da gente comentar um pouquinho como as instituições estão a serviço dessa excludência a partir de gênero e sexualidade, né? A gente às vezes não percebe, porque essa coisa da ideologia, ela vem atropelando a gente, né? A ideologia dominante atropela a gente. Quem está na sala de aula aqui, sabe que é um moinho, né, gente? A gente vai sendo atropelada por uma série de situações. E, de repente, a gente reproduz determinadas situações sem nem pensar um pouquinho, né, sobre aquelas coisas. E aí nós temos um papel muito, muito importante nessa retificação de preconceitos com relação à sexualidade e à identidade de gênero, né? A professora, o professor já é visto como alguém que não tem sexualidade. Vocês já perceberam sobre isso, né? Parece que a gente... professora meio santa... Acho que o professor nem não... trabalha, né? Só dá aula. Pois é, só dá aula, trabalha... Que dirá, né? Pois é. Então... A gente fala assim, tem uma turma aí, Mônica, que tem falado muito assim, não pode se falar de gênero na escola, né? Tem uma galera aí que tem falado sobre isso. Não pode falar de gênero na escola, a escola não é lugar disso. Ô, amor, a gente fala desse troço a vida inteira, cara. Sabe por quê, Mônica? Tu lembra bem, né? Você estava em turma até recentemente, eu continuo em turma, e a gente acaba reproduzindo determinadas frases que são nitidamente formadoras de identidade de gênero e de orientações sexuais. Quando você diz, ô menino, fala que nem garoto, fala grosso. Para de ficar falando igual uma menininha. Pô, Né? Você fecha essas pernas. Homem, né? Seja homem, seja sujeito homem. Fecha essas pernas, né? Você é uma moça
Não pode ficar sentada desse jeito, fecha Eu essas estou pernas, né? exatamente aqui sentada com a perna meio aberta aqui. Você tá vendo? Então, né? Essa, Já essa, caiu e- no essa, inferno. essa perspectiva, Mônica, ela não é inocente. Ela, por Não, trás dela, ela traz o que a gente chama de uma heteronormatividade compulsória, que é uma forma de ser e de conduzir a sua identidade de gênero e o seu desejo sexual a partir dessas normas que foram plantadas aí na sociedade. Então, quando a turma fala assim, não tem mais que falar de gênero na escola, caramba, eu fico felicíssima, não vamos falar mais não? Excelente! Então, a partir de hoje, a gente vai ser agênero na escola. A gente não não falar vai discutir nada. gênero. Não fala nada, né? Que seja Banheiro, banheiro não vai ser dividido Pra quê, por né? gênero. Não vai. Fila não vai ser dividida por gênero. A gente não vai mais mandar as crianças performarem de acordo com um determinado gênero. Ou seja, nunca mais na escola vai poder dizer fecha essas pernas que você é uma menina, não joga bola porque você é uma menina, né? Ou então fala grosso que você é um homem. Então, rapaz, se a gente pudesse ser agênero na escola, seria sensacional. Só que não é exatamente isso que acontece. O que acontece é a gente estabelecer uma ideologia assim na escola, que é uma ideologia heteronormativa e que castra um monte de gente que está fora desse papel, Não, né? é um absurdo total. Isso aí é uma discussão que a gente tem que levantar, como você falou, nós somos professores, porque tudo que for excluir alguém, tudo que exclui alguém, foge ao nosso objetivo da educação, que a educação é atingir a todos, não é a maioria. A nossa proposta não é atingir a maioria, é atingir a todos. Já aí já está E somos republicanos, não somos? Até agora, né? Até quando começou a live 7 horas, nós éramos uma república. E a república é a coisa pública, né? Res pública é a coisa pública. Ou seja, a escola republicana é uma escola que tem que dar conta de todo mundo. Se existir uma criança verde de 5 pernas neste país, a gente vai ter que ter um currículo que atenda a criança verde de 5 pernas. Né? Então, a gente não pode vir com essa história de que, porque a escola não é lugar disso, a escola é lugar de gente. E gente, como, né, você falou aí no início, é muito diversa. As cores do arco-íris são essas todas, não são à toa, né? Não, nós somos, cara, ser humano é complexo pra caramba. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu anotei. Você até começou a falar um pouquinho, porque eu acho que você já até falou, não precisa nem repetir, porque o orgulho é LGBT e não hétero, né? Você falou que o movimento existe porque existe essa pressão contrária do respeito, né? Das pessoas terem a sua identidade, a sua sexualidade fora da normativa hétera, né? Eu acho que você explicou, mas se você quiser falar mais do outro. Então, essa coisa do orgulho por conta de marcar a diferença. Né? A gente precisa ainda falar, infelizmente a gente precisa falar, porque as pessoas estão se matando por causa disso. As pessoas estão se mutilando, se cortando, a juventude se corta, né? Porque não consegue assumir esses desejos que são legítimos, são naturais porque estão no corpo, né? Aqui, pessoal, é o que a gente é. O que a gente a Cris perguntou assim, e na educação física, como é que vai juntar meninos e meninas? Então, a educação física, sobretudo nessa faixa que a gente está comentando aqui, Cris, é uma educação física para trabalhar o corpo, né? Assim como a dança, como as artes, de um modo geral. Então, a gente não está preparando, porque se eu entendi corretamente a pergunta, se eu não estiver pensando corretamente, você me fala, tá? Mas assim, porque veja, a gente vai ter esporte de menino e menina, tem diferença do corpo do menino para o corpo da menina. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu tenho um monte de gente aí que mostra por A mais B que não tem exatamente essa diferença. Mas tudo bem, a gente ainda tem esportes marcadamente masculinos e esporte, né, futebol feminino, não é misturado. Ele é, né, separado pelo gênero, beleza? Sim, certo, até aí tudo bem. Só que eu não estou tratando de esporte de alto desempenho. O que eu estou fazendo na educação, sobretudo na educação básica, é o trabalho com o corpo. Então não tem a menor diferença se você juntar meninos e meninas, né? Eu trabalho numa escola, eu sou do Colégio Pedro II, em que a gente tem aula de educação física misturada. As atividades são para todas as
crianças, de um modo geral. Claro que como eles são reflexos de uma sociedade, tem uma hora que eles querem fazer aquele futebol para os meninos, queimadinho para as meninas, né? Aquela Nossa, coisinha meio gente, clássica. Cláudio, não querendo te interromper, só para a gente se situar. Estamos acabando. Não, nós temos 10 minutos, só para... Ih, rapaz, passou rápido. Passou rápido, né? Pois é. Então, olha, eu não sei se a gente conseguiu falar das perguntas todas aqui, né? A Cris está falando da Marta, né? Marta, artilheira, bancou todo mundo, passou por cima de todo mundo igual um trator. E aí a gente fica, né? Ganhou o prêmio de melhor do mundo. A Marta, 6 vezes, amiga. 6 vezes, amiga. Não foi uma, não, duas, não. Né? 3, não. Foram 6 vezes. Então... Eu queria que você falasse dessa ditadura que existe. Rapaz, vamos abrir outra live. Olha aí, ó. Ditadura gaysista, né? Ditadura gaysista, né? Então vamos lá, ó. Ditadura gaysista, minha gente, é uma expressão que a turma tem usado aí, dizendo que a gente, nós homossexuais, temos essa intenção de transformar o mundo em gay, né? Um high gaysificador que vai atingir todo mundo aí e vai transformar tudo. Eu iria adorar, minha filha. Ó, eu ia ser sensacional. Mas mais contaminado. E aí é só a gente pensar um pouquinho, né? É bom a gente falar com essa perspectiva aqui, com a turma que não é exatamente da bolha, porque gera uma insegurança, né? Cara, agora todo mundo tem que ser gay, agora todo mundo tem que ser sapatão, agora todo mundo tem que ser trans. Não, gente, a gente não está querendo nada disso. A gente só quer que as pessoas que são alguma coisa sejam respeitadas nessa forma de ser e de viver. É isso. Ninguém quer chegar para o seu filho na escola e falar: ó, a grande parada mesmo é ser gay, que o resto não presta. Não é isso. O que a gente quer discutir com as crianças nem é isso. O que a gente quer discutir com as crianças é o seguinte, ó, o amiguinho está falando assim, está falando assado, e daí? Qual o problema? Ele está só se expressando, é o jeito dele falar. Não tem jeito certo de ser menino, não tem jeito certo de ser menina. As pessoas são da forma que elas conseguem se expressar melhor. Está se expressando, está comunicando, é isso que a gente está querendo. Ninguém quer transformar ninguém em gay, nem ninguém em sapatão, nem ninguém em transexual. Não é essa a nossa ideia. Mas a turma fica com uma heterossexualidade tão fragilizada que acha que se a gente falar do assunto, a pessoa vai bancar, vai entender a outra área, entendeu? Eu acho que isso é importantíssimo, ficar bem claro para as pessoas que o movimento, que a proposta é só, gente, olha, existem pessoas assim, assim, assado, ok? Existe, respeita, vida que segue. É simples. E tá tudo bem. Sim, tá tudo e bem. Tá tudo bem. A gente acho que perde muito tempo com uma preocupação que é do outro, né? Seu, porque você está se preocupando, sabe? Eu acho que a gente precisa do trabalho do autoconhecimento, que é você saber quem você é e dar o direito de todo mundo ser o que é. Claro, a gente aqui não está dizendo de pessoas criminosas. Então a pessoa pode ser estuprador. Não é isso que a gente está falando, né? Está falando de nada que venha contra identidade, né? A gente está falando de identidade, né, Mônica? Aí a nossa amiga Denise falou assim, ó, estamos falando do que sempre existiu, só que agora a gente fala abertamente, visando a vida plena de todo ser humano. É isso, minha gente. Quando a gente fala de inclusão, Denise é uma professora de inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um aspecto amplo. Quando uma pessoa da inclusão fala, eu sou uma professora inclusiva, eu dou aula para autista, eu dou aula para não sei o quê, para tudo, eu alfabetizo qualquer criança, mas fala assim, não precisa falar desse jeito, meu filho. Para que desmunhecar tanto? Amor, a sua inclusão já perdeu aí uma parcela significativa dessa... porque Salamanca não disse que era só para quem tinha necessidade especial, não. Salamanca, a Declaração de Salamanca, fala que a inclusão é de todos os seres. E aí a gente tem só que saber ler nas entrelinhas o que está sendo dito ali, né? A Raquel Nascimento, minha grande amiga, também está falando isso aqui, ó, Mônica. Respeitar as diferenças.
Ponto. né? É isso. Tudo hoje é doutrinação. Tudo o pessoal tem medo, né? Pregação do respeito seletivo, só o que interessa. Foi o que você falou agora aí. Gente, mas que heterossexualidade frágil é essa, minha gente? Eu não tenho o menor problema de dizer que eu, neste momento, pelo menos há 50 anos, eu gosto de me relacionar com mulheres. Ponto. Mas eu não posso dizer a você, Mônica, de repente, sei lá, pinta um cara aí, ou pinta uma trans, ou Não, mas pinta, isso sei lá, qualquer outra acontece. pessoa que mexe comigo e eu vou querer me relacionar, tudo Mas tem bem, não tem casos, problema. mas tem casos disso acontecer, Só que Cláudia, as tá? pessoas têm um grupo de heterossexuais que fica com tanto medo de perder essa heterossexualidade que eu fico Eu pensando, acho, gente, eu acho que ela o não que está está com certeza. acontecendo, né? Não, a E certeza não aí, existe. Vamos lá. 5 minutos. Eu quero fazer só uma pergunta. certo, Eu queria só fala, meu bem. uma opinião sua, que você tem voz, lugar de fala, eu tenho de cala, mas não calo nunca, né? Que você, a sua opinião, Cláudia, né, que já está nessa militância, o que você acredita que precisa continuar acontecendo ou acontecer para que a gente comece, para a gente continuar, porque né, começa com já bem antigo, para a gente continuar essa dimensão dessa estrutura, dessa dificuldade do respeito, de entender que nós somos diferentes, seja sexualmente, seja gênero, seja tudo, né? Até nas crianças especiais, e etc. O que você, na sua opinião, Cláudia, acredita que precisa continuar acontecendo? Mônica, essa pergunta é aquela de 6 milhões de dólares, né? Porque, Não, assim, mas você a pode ser gente. assim, não a- sei também, não é? não, a gente tem umas pistas, né, cara? Eu Ah, penso da seguinte forma, Mônica, é, nós estamos em todos os lugares, os LGBTs, as LGBTs, QIA, X, Y, não importa, a gente está em todos os lugares. Ontem a gente teve lá o Congresso Nacional, nesta conjuntura, a gente teve o Congresso Nacional todo pintado de arco-íris e falando de diversidade e diferença. Tenho a impressão que não foi exatamente o presidente que pediu para fazer aquilo, né? Olha, minha amiga Léa Carvalho da Metanoia, maravilhosa. ó, Maravilha, 4 Léa. minutos, né, Claudinho? Ó, Fechando, fechando, fechando que fechando, é... fechando. Ah, Então, eu acho assim, nos lugares que nós ocupamos, a gente precisa pensar, assim como a gente pensa numa ideia afrocentrada, de trazer a africanidade, né? A gente precisa pensar também em outras identidades também centradas. Então, na minha área, que é, né, educação, eu não vou poder fazer lei, eu não sou legisladora, eu sou educadora. Então, eu vou fazer propostas educativas e vou correr atrás disso sobre, né, para a gente poder pensar sobre isso. O outro está lá fazendo lei, vai tentar ajudar na história de fazer lei. E a gente aproximando, trazendo uma empatia, essa história da gente chegar aqui e conversar com pessoas heterossexuais, falar, gente, eu sou Cláudia Reis, eu sou lésbica, e eu, assim, sou eu aqui, ó, eu sou lésbica quando eu estou namorando uma pessoa, quando eu não estou namorando uma pessoa, eu sou professora, eu sou uma série de outras coisas você é também. E filha, você assim, é irmã, você é amiga, você é mil coisas, né? exato. Então, eu acho que a gente precisa, sem dúvida alguma, intensificar sobre educação, sem essa parada de história de kit gay, de ditadura gaysista. Não é isso. É a gente poder fazer um processo educativo, mas não apenas só na educação formal. Eu acho que em todos os espaços em que a gente esteja. E aí, você ouviu uma piadinha sem graça a respeito da orientação sexual e identidade de gênero de alguém? Corta, bicho, na hora, na hora. Isso aí, Pergunta qual é a graça da piada, sabe? Pergunta qual é a sim. graça da piada. O que, não Não, sei, não estou entendendo. a quem interessa essa piada, porque, né? A Ou qual é a graça é para graça? Porque quem? assim, É eu não graça vejo para graça. quem? Né? A É uma graça. piada racista, uma piada misógina, uma piada LGBT-fóbica. Então, em cada espaço, se cada um fizer um esforço, sabe aquela coisa da igreja, orar e vigiar? Se cada um fizer esse esforço no seu cotidiano, a gente tem grande chance de criar uma sociedade um pouquinho mais igualitária do que a gente tem visto até então, né? Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que é nesse miudinho, que a gente vai quebrando isso, né? Nesse comportamento uns com os outros, não só dentro da instituição, mas na nossa comunidade, entre amigos, na família. E a gente, eu acho que vai, e eu estou muito feliz para a gente poder estar falando sobre isso aqui.
Agradecer a Eu todos que também. participaram e parabenizar todos, tá? Porque eu acho que isso é uma postura muito importante que deve ser. 30 segundos. Beijo, Claudinha, agradeço. Fala você também agora e tchau, parabenizo. Beijo, meus amores. Muito obrigada aí por tudo. Estamos aí nas redes conversando, batendo papo. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente está aqui Segue a à Claudinha, gente. disposição. Segue a Cláudia. Cláudia A gente está aqui à Reis. disposição, tá certo? Um beijo imenso, Mônica. Beijo. Muito grata pela Obrigada. oportunidade. Obrigada a todos. Uma Gratidão. boa Beijo noite, na viu? mamãe e nas suas gatinhas. Obrigada.